Atrevi-me a chamar-lhe pai. Capítulo 14. A fuga. Estranho. Depois de o Senhor mudar meu modo de pensar quanto a deixar o Paquistão, surgiram repentinos empecilhos. Por exemplo, que parecia intransponível, era uma lei que diz que os cidadãos paquistanenses só podem tirar $500 do país. Como meu dependente, Mahmud podia levar $250. Como é que Mahmud e eu poderíamos passar 4 meses com $750? Só este fato parecia suficiente para que não considerássemos o convite de Peg. Alguns dias mais tarde, Peg convidou-me a visitá-la em sua casa. Enquanto conversávamos, o nome do Dr. Chris Wilson foi mencionado. Ela também o conhecia. Eu estava bastante preocupada com ele, pois tinha ouvido dizer que ele havia sido expulso do Afeganistão pelo governo muçulmano, que então havia destruído a igreja para os estrangeiros que ele construíra em Cabul. Você tem alguma ideia de onde ele esteja? Perguntei. Não tenho a mínima ideia, disse Peg. Nesse instante o telefone tocou. Peg foi atender. Voltou com os olhos esbugalhados. Sabe quem era? Perguntou ela. Era Chris Wilson. Depois de vencermos o espanto que esse fato ocasionou, começamos a indagar de nós mesmas se isso não era mais do que coincidência. O Dr. Wilson, disse Peg, ia justamente passar por Lahore. Desejava fazer-lhe uma visita. É claro que fiquei contente porque sempre era bom ficar ao par das notícias, mas eu tinha um sentimento intuitivo de que ia ocorrer mais do que uma conversa casual. Tivemos uma reunião maravilhosa na casa de Peg no dia seguinte. Contei ao Dr. Wilson os últimos acontecimentos em Wa e em minha própria vida. Então Peg mencionou que estava tentando persuadir-me a ir aos Estados Unidos. Ele ficou bastante entusiasmado com a ideia. Há vários problemas, entretanto, disse Peg. O primeiro é a lei que diz que Bill só pode tirar $500 do país. Será que... disse o Dr. Wilson, acariciando o queixo. Tem alguns amigos que podiam... Talvez eu pudesse enviar um telegrama. Conheço um homem na Califórnia. Depois de alguns dias, Peg telefonou toda entusiasmada. Bilkis, gritou ela, está tudo arrumado. O Dr. Bob Pierce, dos Bons Samaritanos, patrociná-la-á. Você acha que pode se aprontar para partir em 7 dias? 7 dias. Subitamente, a enormidade da ideia de deixar minha terra natal invadiu-me, pois ainda estava convencida de que se chegasse a partir, seria para sempre. Uá, meu jardim, meu lar, minha família, podia eu contemplar seriamente a ideia de deixá-los? Sim, podia. Não podia considerar nada mais se estivesse verdadeiramente convencida de que esta era a vontade de Deus. Pois eu sabia o que aconteceria se eu desobedecesse deliberadamente. Sua presença desapareceria. Nas 24 horas seguintes, pareceu surgir outra confirmação. Khalid disse-me, enquanto jantávamos, que havia somente um detalhe a ser resolvido. Então todos os problemas imobiliários estariam terminados. Penso que a senhora pode dizer com segurança, mamãe, disse Khalid, que a partir de hoje a senhora se desfez das propriedades que desejava vender.
Então, subitamente as portas foram fechadas, não por Deus, mas por meu país. Foi instituída outra lei que dizia que nenhum paquistanense pode sair do país, a menos que tenha pago todos os impostos de renda. Os meus haviam sido pagos, mas precisava de um recibo do governo. Tinha de obter um certificado de pagamento do imposto de renda. Somente com esse certificado poderia comprar passagens para os Estados Unidos. 4 dos meus 7 dias até a partida haviam passado. Agora, enquanto meu filho Khalid e eu entrávamos no gabinete do governo a fim de conseguir o certificado, só me restavam 3. Khalid e eu pensamos que não haveria problema nenhum, uma vez que meus papéis estavam em ordem. O escritório ficava numa rua movimentada do centro de Lahore. Entretanto, ao entrar naquele edifício, algo pareceu-me estranho. Estava quieto demais para um escritório burocrático comum, onde atendentes correm de um lugar para o outro e sempre parece que alguém está discutindo com um escriturário. A não ser por um funcionário calvo, sentado à ponta de um balcão, lendo uma revista. Khalid e eu éramos as únicas pessoas no escritório. Fui até o funcionário e disse o que desejava. Ele levantou um pouco os olhos e sacudiu a cabeça. Sinto muito, senhora, disse ele afundando de novo a cabeça na revista. Estamos em greve. Uma greve? Sim, madame, disse ele, indefinidamente. Ninguém está trabalhando. Não há nada que se possa fazer pela senhora. Fiquei parado olhando para o homem e então afastei-me alguns metros. Oh, senhor, orei em voz alta, mas de modo que somente meu filho pudesse ouvir. O senhor fechou a porta? Mas por que então encorajou-me a vir até aqui? Então, veio-me uma ideia. Será que ele realmente havia fechado a porta? Está bem, pai, orei. Se for a tua vontade que Mahmud e eu vamos para os Estados Unidos, tu terás de fazer com que eu consiga esse certificado. Um sentimento forte de confiança encheu-me e dirigi-me ao funcionário. Bem, o senhor parece estar trabalhando, disse eu. Por que não me dá o certificado? O homem tirou os olhos de sua revista com uma expressão azeda. Parecia o tipo que ficava feliz em dizer não. Já lhe disse, senhora, estamos em greve, grunhiu ele. Bem, então eu quero falar com o oficial encarregado. Uma coisa eu havia aprendido no meu trabalho com o governo, e era que quando desejava que algo fosse feito, devia sempre ir à autoridade mais alta. O funcionário suspirou, deixou a revista e escoltou-me a um escritório adjacente. Espere aqui, grunhiu de novo e desapareceu. Do escritório eu podia ouvir um murmúrio baixo de vozes. O homem emergiu e acenou para que eu entrasse. Khalid e eu encontramo-nos na presença de um homem elegante de meia-idade, atrás de uma escrivaninha riscada. Expus-lhe meu problema, reclinou-se na cadeira, girando um lápis na mão. Sinto muito, madame. Madame, como é mesmo seu nome? Bilks Sheikh. Bem, sinto muito, não há absolutamente nada que possamos fazer durante a greve. Subitamente, uma luz de reconhecimento inundou-lhe os olhos. A senhora não é a Begum Sheikh que organizou o plano do viver simples? Eu mesma. Bateu com os punhos na mesa, levantando-se. Bem, disse ele, puxou uma cadeira e pediu que me sentasse. Acho que esse foi o melhor programa que o nosso país já teve. Eu sorri. Então o oficial inclinou-se por cima da escrivaninha e disse confidencialmente: Agora vejamos o que podemos fazer pela senhora. Fez-me explicar precisamente qual era o problema e eu disse-lhe que devia estar em Karachi em 3 dias a fim de tomar um avião para os Estados Unidos.
O rosto do homem revestiu-se de um ar resoluto. Levantando-se, chamou o funcionário do balcão. Diga ao novo assistente que venha aqui. Eu tenho, disse-me ele, em voz muito baixa, um datilógrafo temporário. Ele não faz parte do quadro regular de funcionários e não está em greve. Poderá datilografar o certificado. Eu mesmo colocarei o selo. Estou contente em poder ajudar a senhora. Alguns minutos mais tarde, eu tinha o precioso certificado em mãos. Ao sair, tenho de confessar que abanei o papel para o pequeno funcionário, que, surpreso, tirou os olhos da revista o tempo suficiente para ver meu sorriso e ouvir o meu Deus o abençoe. Ao deixarmos o edifício do governo alguns minutos mais tarde, Khalid, espantado, mencionou o fato de que havia levado somente 20 minutos para completar a transação toda. Isso foi menos do que levaria se todo mundo estivesse trabalhando, disse ele. Com o coração em cânticos, eu tentei explicar a Khalid que o Senhor deseja nossa cooperação. Ele deseja operar conosco, mediante a oração. Era o princípio da vara de Moisés. Se eu simplesmente tivesse colocado o problema nas mãos do Senhor, sem ter dado o passo da fé, eu jamais podia ter conseguido o certificado. Tive de dar o passo, fazer tudo o que estava ao meu alcance. Tive de pedir para ver o homem encarregado. Assim como Deus pediu que Moisés batesse na rocha com a vara, Ele também nos pede que participemos da operação de milagres. Khalid parecia um tanto espantado com o meu entusiasmo, mas recobrou-se e acrescentou com um sorriso. Bem, uma coisa eu posso dizer, mamãe. Notei que, em vez de obrigado, a senhora sempre diz Deus o abençoe. E sua voz ao dizer isso é a coisa mais linda que eu jamais ouvi. Agora que todos os meus papéis estavam prontos, gostaria de fazer uma viagem rápida ao Ó, a fim de dizer adeus, pois a essa altura eu estava convencida de que esta viagem levaria mais que 4 meses. Entretanto, ao mencionar o assunto, Khalid disse: A senhora não ouviu falar da inundação? Chuvas torrenciais haviam caído na porção de terra entre Lahore e Uá. Muitos quilômetros de terra estavam inundados. O tráfego todo fora bloqueado. O único transporte disponível era o do governo. Meu coração afundou-se. Não me seria permitido nem dizer adeus. O Senhor pedia-me que saísse rapidamente, como Ló, e dizia-me que nem olhasse para trás. Eu tinha planejado partir de Lahore na sexta-feira de manhã, 2 dias mais tarde. Eu voaria até Karachi, de onde sairia para os Estados Unidos. Peggy e seu filho começariam a viagem em Nova Delhi. Seu avião com destino a Nova York faria escala em Karachi e Mahmud e eu tomaríamos aí o avião. Na manhã de quinta-feira, entretanto, um impulso forte e incomum tomou conta de mim, dizendo-me que não esperasse. Minha ansiedade concentrava-se em Mahmud. Certamente que a eficiência da ramificação dos criados havia levado a notícia ao Ó de que nós não estávamos fazendo uma simples visita a Lahore e que íamos deixar o país. Era provável que parentes podiam tentar tirar Mahmud de minha influência corruptora? Seria eu detida por qualquer pretexto? Um forte sentimento de perigo impulsionava-me. Não, eu não esperaria. Partiria nesse mesmo dia, iria a Karachi, ficaria em casa de amigos, sem dar muito na vista. De modo que nessa tarde, depois de fazermos as malas, Mahmud e eu dissemos adeus a Khalid e a sua família e corremos para o aeroporto. Voamos de Lahore com um sentimento definido de alívio. Estávamos a caminho. Karachi era, como me lembrava, uma cidade à beira-mar, aninhada contra o Oceano Índico. Uma mistura do antigo com o novo.
camelos desajeitados lado a lado, com Rolls Royces, bazares cheios de moscas esvoaçantes próximos a lojas elegantes com as últimas modas de Paris. Perfeito! A cidade era grande o suficiente para sermos tragados por ela. Estávamos na casa de amigos e eu fazia compras em preparação da partida para os Estados Unidos no dia seguinte. Subitamente uma opressão estranha me invadiu. Fechei os olhos e apoiei-me numa parede pedindo a proteção do meu Senhor. Foi-me dada a orientação de que devia ir para um hotel nessa noite. Tentei desfazer-me desse sentimento. Isto é tolice, disse a mim mesma. Então lembrei da história dos magos do Oriente que haviam sido avisados em sonho que partissem por outra estrada. Logo depois, alojávamos-nos no hotel da Air France, no aeroporto de Karachi. Levei Mahmoud para o quarto tão rapidamente quanto possível. Pedi que nossas refeições fossem servidas ali, e juntos simplesmente esperamos. Mahmoud parecia inquieto. — Por que temos de ser tão reservados, mamãe? Perguntou ele. Simplesmente acho que devemos ficar quietos por um pouco de tempo, é só isso. Nessa noite, antes do voo, na cama acordada, eu meditava. Por que estava tão apreensiva? Não havia motivo verdadeiro para isso. Será que meus nervos estavam me dominando? Estava eu reagindo exageradamente às ameaças do passado? O incêndio? Meu sono foi inquieto e durou somente umas horas. Às 2 horas da manhã já estava de pé e vestida, de novo impulsionada por um forte sentimento de urgência. Novamente senti-me ridícula. Não era do meu feitio. A única explicação que eu tinha é que a hora tinha chegado de deixar o hotel e que estava sendo impelida pelo Senhor. Eu vesti o Mahmoud, ainda meio adormecido, coloquei nossas malas junto à porta para que o carregador as levasse. Eram 3 horas da manhã, o voo sairia às 5. Mahmoud, ainda meio dormindo, e eu esperávamos em frente do hotel, um táxi que nos levaria ao aeroporto. Olhei para a pálida lua e indaguei de mim mesma se esta seria a última vez que veria a lua em meu próprio país. Uma brisa matinal trazia o perfume de narcisos e meu coração clamava, pois percebia que não veria meu jardim nunca mais. Finalmente o porteiro fez um táxi parar. Mahmoud e eu entramos. Orei enquanto zigue-zagueávamos através do trânsito. Embora fosse cedo de manhã, as avenidas que levavam ao aeroporto já estavam bem movimentadas. Quando carros paravam ao nosso lado nos sinais fechados, eu nervosamente abaixava-me um pouco mais. Simplesmente vamos ficar quietos por algum tempo, dizia a mim mesma, tentando parecer tão segura aos meus próprios ouvidos quanto havia sido para Mahmoud. Não, isto não funcionava. O que eu realmente precisava era de orar. Senhor, desfaz esse nervosismo. O nervosismo não tem fundamento em ti. Não posso confiar em ti e me preocupar ao mesmo tempo. Entretanto, se essa urgência procede de ti, Senhor, deve haver um motivo e eu obedecerei. Ao saltarmos do carro no aeroporto, o ruído ensurdecedor dos motores a jato e a cacofonia de centenas de vozes misturavam-se numa atmosfera de urgência. Meu coração deu um salto ao olhar para cima e ver a bandeira paquistanense, estrela e meia-lua num fundo verde, tremulando a viração suave. Sempre haveria de respeitar essa bandeira, meu povo e a fé muçulmana. Um carregador levou nossa bagagem apressadamente para o balcão de embarque e com gratidão vi-as desaparecer para segurança aparente. Só 20 quilos de bagagem para cada um.
Eu sorri ao pensar em nossas viagens de família, em outros dias no interior, quando levávamos milhares de quilos de bagagem para uma estrada de somente algumas semanas, e minhas irmãs ainda reclamavam das roupas que não podiam levar. Tínhamos 1 hora de espera antes da partida. Conservando Mahmud ao meu lado, senti que era melhor que nos misturássemos à multidão do aeroporto, de modo que não fôssemos percebidos. Mas eu não podia desfazer-me do sentimento de perigo iminente. De novo, repreendi a mim mesma pela preocupação desnecessária. O Senhor está no controle, eu dizia a mim mesma. Ele me dirigirá para fora dessa situação. Tudo o que eu preciso fazer é obedecer. Então Mahmud pediu para ir ao banheiro. Descemos o corredor até o banheiro dos homens e eu esperei no corredor. Subitamente o alto-falante anunciou nosso voo. Pan AM, para Nova York, prontos para o embarque. Senti o coração apressar-se. Onde estaria Mahmud? Devíamos ir. Finalmente a porta do banheiro dos homens abriu-se, mas quem saiu foi um sikh de turbante. Cheguei para mais perto da porta. O que estava eu fazendo? Certamente que mulher alguma num país muçulmano seria apanhada entrando num banheiro de homens, ainda que à procura de um menino de 9 anos que estivesse perdido. Anunciavam novamente nosso voo, Pan AM, para a cidade de Nova York, prontos para o embarque, todos os passageiros devem estar a bordo. Oh, não! Meu coração clamava. Eu tinha de fazer algo. Eu empurrei a porta do banheiro dos homens e gritei, Mahmud! Uma vozinha respondeu, já vou, mamãe. Dei um profundo suspiro de alívio e me apoiei à parede. Logo Mahmud saiu. Onde você estava? Por que demorou tanto? Gritei eu. Não tinha importância, não esperei a resposta. Tomei a mão do menino e saímos correndo. Descemos apressadamente o longo corredor até o portão de embarque. Estávamos entre os últimos passageiros a embarcar. Nossa, mamãe! Gritou Mahmud. Que nave deveras! O 747 era enorme. Estávamos emocionados. Nunca tinha visto um avião tão grande assim antes. No instante em que ia entrar no avião, hesitei por um segundo, sentindo o último toque do solo paquistanense. Mas tínhamos de continuar andando. Dentro do avião, que para mim parecia um auditório, uma aeromoça levou-nos a nossos lugares. Onde estaria Peg? Que faria eu nos Estados Unidos sem ela? E então lá estava ela. Vinha pelo corredor ao nosso encontro. Peg jogou os braços ao meu redor. Oh, preciosa senhora! Exclamou ela. Eu estava tão preocupada. Não pude vê-la na multidão no portão de embarque. Expliquei o que tinha acontecido e Peg pareceu aliviada. Apresentou-nos a seu filho que a acompanhava. É uma pena que não possamos sentar juntos, disse ela. Tivemos de aceitar os lugares que nos deram. Francamente, não importava. Minha mente não se preocupava com os problemas sociais nesse instante. Ocupava-se inteiramente com o fato de eu estar deixando minha terra natal. Sentia-me triste, é verdade, mas ao mesmo tempo completa. Não podia compreender isso. Logo Mahmud estava sendo ele mesmo. Fez amizade com uma aeromoça que o levou à cabine de piloto. Mahmud voltou maravilhado. Fiquei contente. A aeromoça pediu-nos que apertássemos o cinto de segurança. Eu olhei para fora da janela e vi os primeiros raios da aurora dardejando o céu oriental. Os motores ressoaram e uma onda de emoção encheu-me. Nossa nave começou a descer a pista. Olhei para trás de mim, mas não pude ver Peg. Mas o rosto de Mahmud estava comigo, próximo ao meu. Rebrilhava de emoção, enquanto os motores a jato explodiam em trovoada na decolagem. Tomei a mão de Mahmud e comecei a orar. E agora, Senhor?
de novo invade-me o sentimento de inteireza. O Senhor tirou-me de minha pátria, como Abraão. Eu não sei o que vem em seguida, porém eu estou completa, satisfeita por estar contigo. Naquele instante, nem o embaraço das lágrimas, nem o nervosismo me incomodavam. Tudo o que sabia era que tinha obedecido ao Senhor em tudo, e tinha de admitir que nunca realmente saberia o que podia ter acontecido se não tivesse seguido sua ordem para marchar. Luzinhas passavam a toda velocidade pela janela, e repentinamente o barulho de rodas abaixo de nós cessou. Estávamos no ar. A luz da aurora podia ver o contorno da costa do Paquistão, recortado no Oceano Índico, que ficava para trás, abaixo de nós. Ergui as mãos para Deus. Ele era minha única segurança. E minha única alegria era permanecer em sua presença. Enquanto pudesse permanecer ali, sabia estar vivendo na glória. Obrigada, Deus, murmurei. Obrigada por me permitires viajar contigo.